Na verdade, eu queria ser oficial de marinha. De marinha? É. Mas, então, cara, já tá dentro d'água. Pelo menos já tem alguma coisa em comum. Foi muita prancha boa que esse cara já fez pra mim. Ainda bem que não virou oficial. Só que o meu pai, o que acontece? Meu pai de marinha, aquela criação mais dura, mas ele que começou... A primeira prancha que eu tive foi feita no Arsenal de Marinha. Ah, é? E era uma prancha de epóxi já. Foi revolucionário. Não, é porque antigamente a resina de lancha só epóxi. Porque epóxi tem absorção zero de água. Você não pode fazer uma lancha com resina de poliéster. Então, meu pai pediu para o cara do Arsenal de Marinha lá, um oficial, fazer a prancha. E aí meu pai começou com essa história. Legal. Aí, então teu pai ajudou, então. Ajudou, mas aí piorou, porque aí eu e o Pedro, né? A gente foi muito pro surf e aí não foi muito pro estudo. Aí não conseguiu entrar pra marinha, nem tentei entrar pra marinha. E aí eu comecei negócio de prancha, por exemplo, a gente começou a fábrica, eu tinha 17 anos. Pô, garoto, né? É. Pô, então quando você ia lá na oficina, o quê? Era uns 13, 12? Não, tinha uns 15 anos, ou menos. Que o Pedro era 2 anos à frente, devia ter 17, um negócio assim. E eu tive com o teu irmão lá nas Maldivas, né? Então, exatamente, no teu aniversário, do Pedro. No meu aniversário, né? Pô, o Pedro era da tua equipe, que era Fred, Valdir... Aquele maroleiro? Dorê, abraço aí pra... Não, tô falando que o Dorê, cara, pra mim o Dorê, cara, foi um dos melhores Goofoots que nós tivemos. Ele e o Valdir Vargas. E até hoje. Eu gosto de ver isso. E aquela equipe era muito boa. Era o Pedro, era o Valdir, era o Valério. O Fred... Cauli, cara. Eu me lembro aqui em Saquarema, Campeonato Brasileiro. Aí, primeiro, segundo, quarto e quinto. Porra, tudo prancha Rio. Cara, vocês vão ter que me aturar. Eu era que nem o Zagallo. Não, bons tempos, cara. Muito legal. Continua. Não, e aí o que acontece? Aí eu trilhei para esse lado de fazer prancha e era difícil naquela época. Tudo era difícil, por exemplo. Como ainda é, mas hoje em dia está muito facilitado e muito desvalorizado também. Por exemplo, o Daniel, o Rico, eu tinha um respeito assim, o cara faz a prancha, é um negócio muito... Hoje em dia tá meio banalizado, entendeu? Tem gente que vende prancha pela metade do que a gente vende. Não tem interesse de fazer uma coisa legal, sabe? Eu respeito muito quem quer fazer uma coisa legal. Se o cara quer iniciar e fazer uma coisa legal, 10. Mas aquele cara que quer só se aproveitar ou podia estar vendendo banana, ou prancha, ou banana, ou prancha é a mesma coisa, né? Entendeu? É ruim isso. Eu sei. É muito Ainda mais ruim. com a máquina, eles podem se aproveitar dessa situação, né? Então, hoje em dia eu vejo isso. De uma boa você tem a sua própria laminação, mas o cara pega um Codé da vida que faz a laminação maravilhosa, ou o Marcelo também, da Superglass, e aí pega um shape que não é tão assim, e às vezes até por brincadeira mesmo o cara começa a shapear. Porque, por exemplo, a galera que não tem poder aquisitivo, tranquilo, normal, cara, pegar uma prancha mais barata, né? Normal, como qualquer pessoa. Mas, por exemplo, o cara tem muita gente que poderia ter uma prancha mais cara, mais bem elaborada, e o cara... melhor para ele. Melhor para ele. Porque nós shapers, às vezes o cara me chama... encomendo uma prancha, eu tenho duas responsabilidades. Uma é de fazer uma prancha boa. A outra é de fazer a prancha boa pro cara. Lógico. Porque o Kelly Slater, a prancha é boa pro Kelly, mas não, obviamente, vai ser boa pro cara, né? Então, você também pensa assim? Completamente. Mas é isso que eu acho que tá começando a voltar. Eu tenho muitos amigos clientes antigos que, por exemplo, esse negócio de muita prancha internacional feita aqui no Brasil, cara... O cara me liga e fala, Joca, vou voltar a fazer porque eu errei muito. Saiu comprando muita prancha errada que não adiantou nada. Que já vem embalada, assim, embalada no sinal de embalar. Já vem pré... E o cara não consegue ter a troca com o shaper, entendeu? Então o que acontece? O cara compra uma prancha porque ele ouviu dizer que 30 litros era bom para ele. E nem toda prancha de 30 litros é igual. Não é só os litros, né? Tudo. Eu vejo assim na prancha, a parte mais importante é a curva, the bottom curve, tanto de rabeta quanto de bico, né? Eu associo como se fosse a personalidade da pessoa, né? Se a curva é boa, muito possivelmente que tudo vai ser legal, a prancha. Se a curva não está
boa para o surfista, provavelmente. Esquece. Você concorda com isso? Concordo. E ninguém fala de bottom curve, né? Não, cara, impressionante. Muito pouco de curva, é verdade. Não, e hoje em dia tá uma tipo assim, uma paranoia com volume. Entendeu? Por exemplo, o Pedro, meu irmão, é louco, negócio de prancha. E aí eu fiz aqui a remar, operou o ombro, tá com o ombro ruim, não sei o que lá. Aí eu fiz uma prancha com mais volume, que remava menos, que é com menos volume. Ele quase enlouqueceu, falou, por quê? Porque a galera tem uma concepção que toda prancha com mais volume vai remar mais, e não é verdadeiro isso. É um equilíbrio, justamente por causa né? da curva do fundo, distribuição de espessura, milhões de coisas que tem dentro daquela prancha. Então, e o cara não sabe, cara. Pô, um retângulo com 30 volume não funciona igual uma prancha com 30 litros de volume. Entendeu? E falando em volume, você gosta mais de poliuretano ou isopor? Você tem algum paralelo quanto a isso? Cara, o Gagá era o cara que mais usava... Gagá? Gagá. Só que é Gagá. Gostei. Na nossa época, Gagá era velho, né? Mas não é Gagá de velho, é Gagá de Gabriel. Ele sempre usou muito EPS, né? O isopor. Mas, cara, é diferente. Eu acho que cada um tem o seu momento. Assim, pro desenvolvimento, por exemplo, a galera que quer ser profissional, garoto novo, eu quero ser profissional. Cara, só PU. PU. Só PU. Para desenvolver o surf dele. Porque o epóxi, o epóxi, na verdade, é a resina, né? O EPS, que é o miolo da prancha... Ele confunde, né? Os caras confundem. Epóxi é o isopor. Epóxi é a resina. Epóxi é a resina porque se você laminar uma prancha... Isso é para o público que não conhece. Se você laminar uma prancha com resina de poliéster, no EPS, no isopor... Ela fura. Então, tem que ser resina de epóxi. Então, por exemplo... A densidade do EPS, né, do isopor, é muito menor. Então, a prancha se comporta diferente, por causa da flexibilidade também. Então, são coisas bem diferentes. Eu, antigamente, não gostava muito do isopor, né? Que você tem T1, T2, tem várias densidades. Mas depois que saiu o isopor de alta densidade, que é feito dentro de uma forma, eu passei a gostar. Você usa desse daí? Eu uso só desse daí. É bom. Mas ele parece um poliuretano. Exatamente, ele se aproxima do poliuretano. Mas, por exemplo, eu costumo dizer exatamente isso. Cara, não adianta você querer fazer uma prancha de EPS para ser uma prancha de PU. São pranchas que se comportam diferente. Então, eu acho que o EPS vai trabalhar de um jeito, vai cortar a onda de um jeito. O Pastore surfista tem muito mais sensibilidade que a gente hoje em dia. Ela corta diferente, ela trabalha diferente. Uma tem umas vantagens e outras vantagens, entendeu? Agora, eu acho que o epóxi, quando você lamina ele muito leve, aí que dá ruim, entendeu? Assim, né? Falar isso direto, que assim, não é bom ficar muito leve. Muito leve, você perde o feeling da prancha, perde o push. Porque eu acho assim, eu fiquei uns 5 anos praticamente só usando epóxi, foi uma loucura. E aí eu entrei nessa onda louca de só querer epóxi até quando o mar estava grande. Até num ano em Maldivas, o Joca resolveu fazer 2 PUs para mim, bem levinha, uma laminação bem leve, assim, a prancha ficou muito incrível. E aí eu voltei para PU. E hoje em dia eu tenho as duas. Eu vou para Maldivas, eu vou para Indonésia, eu levo as duas. E aí é o que eu acho legal. Eu acho que cada uma cabe para melhor. Eu acho difícil você ter um quiver só de PU ou difícil ter um quiver só de epóxi. Eu acho que a epóxi, ela te dá sensações boas de surfar. Por isso que eu acho que... E ela facilita algumas coisas. Por isso que eu acho que ele, para moleque que está desenvolvendo surf, se ele vicia na epóxi muito cedo, ele talvez... tem a tendência a ficar com o surf meio quebrado, meio pequeno. Surf pequeno. Sem a linha, né? Sem a projeção. Com menos linha, um surf menor, mais quebrado. Porque a PU, ela facilita nesse surf. A epóxi facilita. Então, para o moleque que está desenvolvendo, é legal ele ter a PU, porque ele começa aprendendo com o que dá mais linha, com o que dá mais expressão. E aí, quando ele já tem um certo desenvolvimento legal de surf, você bota a epóxi para ele usar nas ocasiões certas, na marola, para o aéreo, nas competições assim. Você sabe quando eu gosto de usar o epóxi? Quando eu faço uma prancha para um cara pesado, que o poliuretano, você que está nos escutando aí, né? Normalmente quando você lamina e faz uma prancha com uma boa laminação, ele fica pesado. Se você bota 2,90, 3 polegadas, o cara tem 100 quilos, está parado. Exatamente. Muitas vezes eu faço prancha para o cara que está parado, 10 anos, quer voltar. Cara, vamos fazer uma prancha boa e ela tem que ter uma boa flutuação. Se ela não tiver uma boa flutuação, tu vai desistir, cara. Não é? Vira um sofrimento, né?